Sobre Carris de volta, viva Carlos Cipriano. Olá, viva! E viva Diogo Ferreira Nunes. Olá! Este é um episódio gravado em vários fusos horários, neste caso em 2 fusos horários. Estamos no fuso horário de Lisboa, eu e o Diogo. E Carlos Cipriano, em que fuso horário é que estás tu neste momento? Estou com 4 horas de diferença de Portugal na Ásia Central, mas já lá vamos. E neste Sobre Carris começamos com um post de Instagram, Diogo. Isto porque o Ministério das Infraestruturas, na passada sexta-feira, publicou uma imagem a dizer CP ganha mais autonomia de gestão. E por momentos, Diogo, diz lá que pensaste que Miguel Pinteluz tinha transformado a CP em sociedade anónima. Foi isso que pensaste? Pensei, daí eu ter perguntado, porque quando eu leio depois na descrição a CP deixa de constar da lista do setor institucional das administrações públicas a partir de 2027 e depois ainda leio que passa a ter maior liberdade na sua gestão e na contratação de recursos, deixando de estar sujeita a regras aplicáveis às administrações públicas, pensei, é hoje, CPSA está a caminho. Perguntei ao Ministério das Infraestruturas e Habitação. Ainda não. Então, afinal, o que é que mudou na CP? Então, a CP deixa de estar sujeita a cativações ou autorizações para transferência de saldos de gerência. Isto foi muito importante durante a época da Covid-19, porque com tão poucos passageiros devido aos confinamentos, chegou a haver o risco da CP não ter dinheiro para pagar salários, porque as receitas tinham baixado tanto que eram muito inferiores aos gastos. O que acontece é que continua a ser uma entidade pública empresarial, ou seja, para aumentar salários, por exemplo, continua a reger-se pelas regras da função pública, como se fosse uma repartição de finanças, ou como se fosse um espaço de atendimento numa loja do cidadão. Portanto, ainda não é desta que temos a sociedade anónima e continua a ter todas estas limitações face ao setor privado, porque o privado tem oficinas, consegue contratar mais facilmente, consegue fazer melhores propostas e quando se fala em uma CP muito grande, que está presente em todo o país e que até se pode internacionalizar, eu olho para a Espanha, olho para a França, quer a Renfe, Viajeros, quer a SNCF, Voyageur, são as duas sociedades anónimas. A nossa CP continua a ser uma entidade pública empresarial, com as devidas limitações. Carlos Cipriano, a CP continua a estar bastante limitada na sua atuação porque o governo nunca decidiu dar este passo de transformar a empresa numa sociedade anónima. E, mais uma vez, apesar disto ser um avanço, ainda continuou longe desse objetivo final. Sim, nada a que a empresa não esteja habituada, não é? A CP de sempre é aquela empresa que somava, acumulava prejuízos e o Estado dava uns trocos no fim do ano em jeito de umas pequenas compensações e os prejuízos iam-se escrevendo no teto e durante décadas e décadas acumulavam-se e a empresa, enfim, era uma espécie de direção-geral dos caminhos de ferro porque fazia aquilo que o Estado mandava. Recordo que durante muitas décadas transportava militares, magistrados, polícias e mais uma série de categorias profissionais só com o quarto bilhete ou à borla e não era compensada pelos respectivos ministérios por causa disso. E, portanto, todo o passado da CP é, digamos, uma empresa instrumental do Estado. Felizmente que as coisas começaram a evoluir de forma diferente e para melhor, porque, entretanto, já há um contrato de serviço público, mas ainda assim falta completar esse caminho para que haja, como dizia o Diogo, uma maior flexibilidade de gestão para que a CP, neste particular, possa ser idêntica às suas congêneres como a Renfe e a SNCF. Porque, como o Diogo também disse muito bem, portanto, enquanto a CP não tiver esta melhor flexibilidade de gestão, de facto é muito difícil conseguir, por exemplo, segurar pessoal e poder competir taco a taco num cenário de liberalização. Portanto, é preciso continuar com esse caminho. Mas, sobretudo, também não é só o modelo que conta, sobretudo o que é necessário é que haja bons administradores na CP, gente que perceba da empresa e do negócio, e isso tem falhado ultimamente. Carlos Cipriano, na semana passada falaste com um dos fundadores da nova Fundação da Construção, Tiago Mendonça,
E o que trouxeste para título é que é aquilo que nós já temos vindo a concluir muitas vezes neste sobre Carris, é que em Portugal o fator preço é o mais preponderante e muitas das vezes acabam as obras públicas por ser adjudicadas não a quem tem mais competência, mas a quem faz o preço mais barato. E isso é um problema, diz Tiago Mendonça. É isso, Carlos? Sim, já agora permite-me dizer que não é só nas obras públicas, é até em outras coisas, como, por exemplo, nas empresas de restauração que a CP contrata, nas empresas para limpezas que a CP e a IP e outras empresas públicas contratam. Podemos até eventualmente pensar na Carris com as subcontratações, em que o que predomina sempre é o preço, mesmo que por vezes estejamos a falar de empresas de vão de escada e onde por vezes quem concessiona já sabe que as coisas não vão correr bem, mas, enfim, não tem alternativa e tem que concessionar ou adjudicar sempre pelo preço mais baixo. Mas pronto, em relação a isto, esta Fundação da Construção é uma fundação, como o próprio nome diz, composta por 14 empresas de construção e empresas de projeto, com projetistas, e ainda incluindo 3 ordens profissionais: a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Economistas e a Ordem dos Arquitetos. E, basicamente, embora o meu entrevistado não goste muito da palavra, o que isto pretende ser é, digamos, um lobby da engenharia portuguesa. Portanto, o que é que se pretende com esta Fundação da Construção? Pretende-se que seja a engenharia portuguesa, os engenheiros e os projetistas portugueses a fazer a alta velocidade, a ganharem experiência e know-how com alta velocidade, a partirem daqui também para a construção do novo aeroporto de Lisboa, para a terceira travessia do Tejo e, ao mesmo tempo, ganharem músculo, experiência, know-how para concorrerem também no mercado internacional. E no horizonte da Fundação da Construção está, por exemplo, a concorrer ao trem-bala no Brasil. Bom, quais são as queixas que os projetistas e os construtores têm? É exatamente aquilo que tu dizias, Ruben, que é, em Portugal, o preço é que determina tudo e isso, por vezes, acaba por sair mais caro. Portanto, eles queixam-se que o procedimento administrativo é muito rígido e que, por vezes, a obra sai pior e sai mais cara. Porquê? Porque quando se adjudica a obra a um consórcio, o consórcio, por vezes, tem soluções que corrigem alguns erros, que podem até ser mais baratas, que podem ter melhor qualidade, mas o Código do Procedimento Administrativo é tão rígido que não permite que isso seja feito. Então o resultado final é que por vezes a obra fica com pior qualidade e depois por vezes é preciso fazer remendos e até sai mais caro. E uma das explicações que Tiago Mendonça dá, inclusivamente, para os atrasos do Ferrovia 2020, é que as empreitadas foram dadas a consórcios com preços muito baixos que depois não têm capacidade para concluir os trabalhos em tempo útil. Isto para além de uma outra queixa, que de facto que é a falta de mão de obra e onde é inevitável a importação de trabalhadores para conseguir fazer estes grandes projetos de obras públicas em Portugal. É muito relevante falar-se da fase do projeto, porque se o projeto for bem feito e não necessariamente ao preço mais baixo, é meio caminho andado para a execução, ou seja, a fase em que se constrói, correr muito melhor. Porque se um projeto já começar coxo, não se pode esperar que depois a execução seja brilhante. E depois aí paga-se muito mais porque é preciso remendar e fazer outras operações. Esta fundação, além da alta velocidade, do aeroporto e também do possível projeto do trem-bala no Brasil, que já se começa a falar, por exemplo, a ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, também tem de pensar no mercado português em construir novas linhas de comboio, porque Portugal não precisa só de novas linhas de alta velocidade. Também precisa de outras linhas dentro do país, como a futura linha do Val de Sousa, entre a linha de alta velocidade atrás dos montes. Precisa de muito outro investimento ferroviário que não passa só pela alta velocidade pura e dura. Portanto, esta fundação, correndo tudo bem, terá muito para fazer nos próximos anos e nas próximas décadas em Portugal, e não só. Venham essas boas notícias e haja obra. E agora, Carlos Cipriano, vamos saber onde é que estás tu, afinal. Na Ásia Central, em que país é que estás ao certo? Estou numa cidade chamada Khiva,
no Uzbequistão, Muito exótico. onde cheguei hoje de manhã de comboio, claro. Vamos conhecer esse país, Carlos. É um país muito amigo do comboio, com muitas linhas ferroviárias, ou o comboio por aí já está em vias de extinção? Não, antes pelo contrário, o comboio aqui está muito à frente, está claramente numa linha de crescimento. Basta dizer que o Uzbequistão tem linhas de alta velocidade e operam aqui comboios Talgo a 250 km/h. Infelizmente, não tive a oportunidade de os utilizar porque estão quase sempre esgotados. E já agora fica aqui a recomendação, se alguém quiser visitar o Uzbequistão e andar de comboio, os bilhetes devem ser comprados com algumas semanas de antecedência, porque senão podem arriscar-se ao que a mim me aconteceu também, que foi não conseguir bilhetes para todas as viagens. Nada que os portugueses não estejam habituados com o passo ferroviário nacional, Carlos. Sim, também é verdade, sim. Mas já agora, deixa-me só dizer-te que o Uzbequistão tem uma linha de alta velocidade entre Tashkent, que é a capital, e Bukhara, no interior do país. Basicamente, esta linha passa por Samarcanda e termina em Bukhara, que faz parte da Rota da Seda, são as duas principais cidades da Rota da Seda, e com os seus 250 km/h, o Tashkent-Samarcanda, por exemplo, é feita em 2 horas, quando demora 4 ou 5 horas de carro. E para Bukhara, da capital até Bukhara, a viagem faz-se em 4 horas, mas eu, infelizmente, fila em 6 horas e meia porque apanhei um comboio convencional. Carlos, vamos então perceber como é que era esse comboio. Era um comboio soviético, do Forte e Feio, Forte e Feio, com aquelas carruagens feias, pesadíssimas, mas para quem gosta de andar de comboios extremamente interessantes, não é? É um comboio invulgarmente alto. E confortáveis? Sim, confortáveis, muito confortáveis, porque o interior já foi modernizado, não é? Portanto, olhem, tem assentos reversíveis, portanto, os assentos podem ser colocados no sentido da marcha do comboio, que é uma coisa que eu valorizo muito e que acho que a maior parte dos passageiros também valoriza. Nós, em Portugal, infelizmente, só temos isso com a Schindler e com as Camelos, com as 592 e que estão a voltar para a Espanha, mas, de facto, é muito interessante isso, porque até deu para observar como as famílias ou grupos de amigos podem pôr-se a conversar frente a frente, ou então as pessoas que preferem ir no sentido da marcha mudam os assentos e vão muito mais confortáveis. De facto, os assentos são bastante confortáveis, apesar da viagem ter demorado 6 horas e meia. Depois, outra característica destes países, que já tenho observado, é que cada carruagem tem o seu próprio revisor, que é um revisor e ao mesmo tempo uma espécie de assistente de bordo, não é? Que trata também da limpeza, dá alguns snacks aos passageiros, estão muito bem fardados, esperam pelas pessoas à entrada das carruagens, que são altíssimas, ajudam os passageiros a subir a bagagem e a viagem fez-se muito bem. Quer dizer, o comboio é relativamente confortável e a viagem foi bastante interessante. E ao restaurante? Não tinha restaurante, infelizmente, apesar da viagem longa, mas estava sempre gente a passar a vender comida e bebida típica daqui, mas sim, com alguma higiene, com alguma segurança, e a viagem faz muito bem. Os comboios aqui são todos bastante compridos, são para aí entre 13 a 18 carruagens, e as locomotivas são muito diferentes, obviamente todas de origem soviética, ainda que construídas nas várias repúblicas da URSS. E hoje, por exemplo, hoje de manhã foi-me dado a observar uma questão muito interessante, um aspecto muito, muito curioso, que foi, a dado momento acabou a linha eletrificada e passámos a circular a diesel, e então a locomotiva elétrica que nos rebocava baixa o pantógrafo e atrelam-nos à cabeça uma locomotiva a diesel composta por 2 módulos, uma coisa pesadíssima, um monstro enorme, que tem 9.000 cavalos. Portanto, reparem, em Portugal uma 1900 tem 3.000 cavalos, portanto esta diesel que nos rebocava hoje tem 9.000 cavalos, velocidade máxima 100 km/h, e viemos com esta composição que é uma loco diesel com 2 módulos a rebocar uma locomotiva elétrica de 8.100 cavalos, já agora, e a nossa 5.600 tem 5.600 cavalos, portanto também era bastante potente, e portanto a composição era esta locomotiva a diesel, a máquina elétrica com o pantógrafo em baixo e depois as nossas 13 carruagens. Em relação ao custo de vida, Carlos, é um país mais caro, mais barato? É caro viajar de comboio? Não, o Uzbequistão é muito barato, não é caro viajar de comboio. Inclusivamente o metro, por exemplo, na capital, em Tashkent, gostava de falar no metro, porque é muito interessante, porque a começar nas estações.
as estações do metro de Tashkent são inspiradas nas estações do metro de Moscovo. E, portanto, estou a falar de estações do metro monumentais, com muitos azulejos, com toda aquela iconografia soviética, mas também com coisas que têm a ver com o Uzbequistão. Tem várias séries de comboios, mas são bastante modernos. E depois uma coisa curiosa é que para entrar no metro temos que passar com a bagagem no raio-x. Apesar de ser um país bastante seguro, mas é preciso passar pelo raio-x. Depois, cada estação de metro tem um chefe de estação nas plataformas para dar a partida aos comboios. Tem polícia também nas plataformas. E as máquinas têm uma curiosidade em que, quando nós compramos o bilhete, as máquinas não dão troco. E então, como é que elas dão o troco? Os naturais, os de cá, põem o seu número de telefone e, através do sistema MBWay cá do sítio, recebem o troco por MBWay com aspas, não é? De cá. Oh, Carlos, mas tu não és do Uzbequistão? De que forma resolveste? Como é que recebeste o troco? Pois, normalmente pedia ou à funcionária do metro ou a um passageiro que estivesse a passar que desse o seu telefone e pronto, oferecia-lhe o troco. E ficava o assunto resolvido. Tu deste umas boas gorjetas ainda. Sim, mas Foste muito são simpático. claramente trocos, sim. Depois, outra característica do metro em Tashkent é que a distância entre as estações é enorme. Portanto, eu diria que há estações na linha de Sindh e na linha de Cascais que distam menos do que as estações do metro em Tashkent, porque temos mesmo muito tempo de percurso. Mas lá está, o metro funciona muitíssimo bem. A rede ferroviária no Uzbequistão está muito densificada, só existe nas principais cidades e se há ligações com outros países neste momento, tendo em conta a situação geopolítica. Sim, tem ligações com o Cazaquistão, pelo menos. Com o Afeganistão não há ligação ferroviária. E a rede não é muito densa, mas cobre as principais cidades do país. Portanto, o caminho de ferro aqui, de facto, desempenha uma função muito importante, não só no transporte de passageiros, mas também e muito no transporte de mercadorias. Porque foi-me dado a observar a quantidade de comboios de mercadorias que eles têm. Porque o país é muito industrial, ainda também está muito baseado em indústria pesada. Há imensos comboios de mercadorias, muito compridos, até com muitos vagões, muitos minerais, muitos vagões cisterna para transporte de produtos líquidos e há ramais ferroviários por tudo quanto é sítio. Qualquer estação de qualquer cidade, mesmo no interior, tem uma quantidade enorme de ramais ferroviários para as fábricas, porque eles têm aqui muitíssimas fábricas, têm muitas indústrias e há imensos comboios de mercadorias. E Carlos, fizeste mais viagens por aí? Fiz uma segunda viagem, portanto, além de Tashkent, Bucara, fiz também Bucara, Kiva, onde estou neste momento, e aí lá está, devido à dificuldade em conseguir bilhetes, não é? Tive que apanhar um comboio cama, um sleeper, como eles aqui chamam. É um comboio que vinha da capital e que passava às 7h30 da manhã em Bucara para chegar perto das 14 horas aqui ao destino final. E, claro, já esperava que fosse um comboio cama, mas foi uma experiência muito interessante porque são carruagens com beliches extremamente bem aproveitados. Não são compartimentos fechados, embora as pessoas por vezes ponham lençóis para ter alguma privacidade, mas imaginem o seguinte, a carruagem tem 4 beliches perpendicularmente e depois ainda cabe mais 2 beliches no sentido longitudinal, o que significa que uma carruagem comporta à vontade 60 pessoas a dormir. Ora, o meu comboio tinha 13 carruagens e, portanto, vinham 780 pessoas a dormir neste comboio. E confesso que, apesar de ser um beliche, não ser propriamente carruagem-cama, mas eu, como tive que madrugar para apanhar o comboio e como não podia viajar sentado, pus-me a ler deitado e embalado, acabei por adormecer e até correu bem, portanto fiz a viagem com algum conforto. E tinhas vista da tua cama ou não? Bom, tinha vista ainda que um bocadinho limitada, mas também não havia muito para ver porque esta parte do Uzbequistão entre Bucara e Kiva é praticamente deserta, portanto basicamente, até nós estamos aqui muito longe do deserto do Aral, não é? E portanto não há assim muito para ver. Agora, o que é interessante de facto é, do ponto de vista sociológico ou antropológico, se quisermos, é de facto observar as pessoas nas carruagens, falar com as pessoas, interagir, e de facto é muito interessante
interessante uma viagem em que toda a carruagem é uma imensa camarata, é um dormitório enorme e de facto isso foi para mim foi a parte mais interessante. E mais uma vez, cada carruagem tem o seu assistente de bordo, que até na verdade nem controla muito os bilhetes, porque os bilhetes também são controlados à entrada das estações e só têm acesso às estações quem tem bilhete depois de passar pelo raio-x, por isso eles até nem sequer fazem a revisão dos bilhetes. Importaram o estalgo e importaram o modelo espanhol da alta velocidade de ter raio-x à porta das estações. Carlos, um abraço, boa viagem de regresso para Portugal. Obrigado, até à Boas próxima. viagens, Carlos. Bom regresso. Um abraço. Até ao próximo Sobre Carris. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.